No Evangelho de Marcos, no capítulo 2, o escritor nos apresenta o começo, o início do ministério de Jesus. E é interessante quando nós estudamos sobre o ministério de Jesus, como foi o início, e é interessante entendermos como era a recepção, como Jesus era recebido em sua casa, ou até mesmo aonde ele passava. No capítulo 2 do Evangelho de Marcos, o escritor nos diz que achava-se Jesus em casa. Alguém acredita-se que Jesus estava na sua própria casa, em Cafarnaum. Outros acreditam que Jesus estava em casa de alguém, mas Jesus se achava tão bem recebido que ele se sentia em casa. Entre das duas vertentes, uma coisa é: Jesus estava e a multidão se formou, de forma que a casa logo se encheu. Não sei se pela casa ser pequena ou porque a grande multidão estava ali. E a Bíblia diz que a casa logo se encheu e Jesus estava pregando a palavra. Interessante que Jesus não perdia tempo, Jesus não perdia a oportunidade, Jesus não estava ali pregando religião, Jesus não perdia tempo convidando para a sua própria religião, como muitos nos dias de hoje. Às vezes gasta tempo ao invés de pregar a ressurreição, ao invés de pregar o arrebatamento, dizer que Jesus ressuscitou, Jesus salva, Jesus liberta. Estão pregando sobre a religião A. Alguém diz, não, a religião A não é boa, a religião B é a melhor. Ou seja, estão perdendo tempo com coisas desnecessárias, quanto na verdade a urgência é o arrebatamento da igreja. E Jesus estava pregando, Jesus ensinava-lhe a palavra. E a Bíblia diz que a multidão aglomerava aquela casa. Mas o que me chama a atenção não era a casa, o que me chama a atenção não era Jesus que estava pregando. Embora ele seja o centro, ele então estava ensinando naquela casa. Mas o escritor nos apresenta alguém onde o escritor não tem acesso à informação do seu nome. Ele não escreve o nome daquela pessoa. Ele apenas diz que era um paralítico em Cafarnaum. Interessante que Jesus não lhe autoriza a escrever sobre a identidade. Você sabia que no dia de hoje o que atrapalha é o nome? Muitos querem ter o nome ao invés de deixar Deus usar. Muitos estão preocupados com o nome, como imaginam que está o seu nome, mas não se preocupam como está a sua vida diante de Jesus, a sua reputação diante de Deus. E isso é um fator agravante. Mas a Bíblia diz que esse homem paralítico, mesmo sendo paralítico, não conseguia andar, não conseguia dar um passo. O que nos chama a atenção é que ele era paralítico. O texto diz que ele era paralítico. Sabe o que significa dizer? Que nesta condição muitos estão. Nessa condição, muitos ministérios estão. Nessa condição, muitos sonhos, muitos projetos, muitos casamentos, muitas famílias estão dessa forma. Paralítico, não dá um passo. Mas o que me chama a atenção é que ele teve a necessidade de ir ter com Jesus. Isso é um fator importante. Desejou ir ter com Jesus. Onde muitos no dia de hoje estão desprezando Jesus, não querem ter esse desejo, não querem aprender, não querem ouvir que Jesus tem para falar. Mas ele desejou estar com Jesus e isso é importante. E a Bíblia diz que ele não podia andar, mas tinha amigos. E isso é o mais importante. Muitas das vezes, pelo fato de poder ir, voltar, ter condição, ser bem sucedido, às vezes despreza alguém, despreza um amigo, despreza uma verdadeira amizade. Ele não podia andar, mas ele tinha amigo. E a Bíblia diz que 4 amigos decidiram, dizendo, você vai chegar lá, nós vamos levar você até Jesus. E a Bíblia diz que os 4 decidiram levar até Jesus. E esta é uma forma missionária de trazer a mim e a você uma forma dizendo, se alguém não tem mais condição de se aproximar de Jesus, você pode levar, você pode conduzir. Você pode aproximar essa pessoa de Jesus. Isso é missão, levar aquele que não consegue dar um passo aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que eles decidiram, 4 amigos, decidiram levar o paralítico até a casa onde Jesus estava.
Chegando na porta, tumulto, porque na porta não passava, na janela também não passava, cheia, a multidão apertava. O que decidiram? Voltar para casa? Voltar com o paralítico? Frustrado? Decepcionado? Alguém teve uma ideia, disse: não, nós já estamos aqui, então vamos fazer o impossível. Qual é o impossível? Nós vamos subir em cima da casa. Nós vamos abrir um buraco em cima do telhado, mas nós vamos descer o paralítico até a presença de Jesus. E a Bíblia diz que esses 4 amigos subiram em cima do telhado, abriram um buraco e o paralítico desceu. Quando o paralítico desce diante de Jesus, Jesus para o que está pregando, Jesus disse uma palavra que mudou a vida daquele homem. Jesus disse: a tua fé te salvou. O que eu quero vos dizer diante dessa história emocionante, bela, é que ele havia 4 amigos que os conduziu até Jesus. E eu quero vos dizer também que há 4 amigos que nos apresentam diante de Jesus, que nos leva até Jesus. O primeiro amigo é a oração. A oração nos leva até Jesus. A oração nos apresenta até Ele. E por intermédio da oração, Jesus faz o impossível. O segundo amigo que nos apresenta diante de Jesus é a palavra. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus cura. A palavra de Deus, ela é o maior contato que o homem pode ter com o sobrenatural. E ter acesso a Deus é pelo intermédio da palavra. O terceiro amigo que nos apresenta diante de Jesus é a persistência. É não desistir. Não conseguiu hoje, não desiste, vai amanhã. Não decidiu, não conseguiu agora, não pare. Amanhã você vai conseguir. Mas persista, lute, insista e não desista, porque você vai alcançar uma palavra de Jesus. Quarto amigo que nos aproxima de Jesus, que nos leva até a presença dele, é por intermédio do clamor. O que é o clamor então? Não é a oração, não, porque o clamor ele é mais forte. O clamor ele move o coração. O clamor ele move o coração de Deus. E o Espírito Santo é esse que nos ajuda quando clamamos, quando pedimos, quando precisamos de um milagre. O Espírito Santo é o nosso ajudador. E quando nós clamamos, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Mas uma coisa é certa: todas as vezes que nós chegamos diante de Jesus, o milagre acontece na minha vida e na sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus.